Salvete omnes historiae romane studiosi. Esse vídeo é um pedido especial, não previsto em nossa produção, então o começo será diferente do usual. Já se perguntou como o latim, a língua que deu origem ao português, espanhol, francês, como ele realmente começou? Muitos pensam que o latim simplesmente surgiu do nada, mas a verdade é muito mais cativante. A história que vamos contar hoje é sobre um povo pequeno e sua língua, quase apagada pelo tempo, mas que guarda a chave para desvendar as origens do latim. Este vídeo é dedicado com muito prazer a Felipe, um membro dessa community. Ele o pediu há vários meses, mas precisamos de bastante tempo para realizá-lo. O material que conseguimos acumular era enorme, mesmo sobre um argumento pouco tratado e conhecido por poucos. Selecioná-lo e concentrá-lo em um vídeo com conteúdo e duração plausíveis foi tarefa árdua, mas espero que o resultado final seja do gosto dele, como de todos também. De qualquer forma, agradecemos esse nosso seguidor para levantar um bonito argumento para tratar, para abordar. Imagine o centro da Itália há mais de 2000 anos. Nessa paisagem dominada por colinas e vales, vivia um povo chamado de faliscos. Eles não eram tão famosos quanto seus vizinhos poderosos, os ricos e misteriosos etruscos ao norte, e a implacável e ascendente realidade romana ao sul. Os faliscos viviam em um ponto estratégico em uma terra fértil perto do rio Tibre, com sua capital Falerii Veteres protegida por desfiladeiros. Essa localização fez deles um povo resiliente, mas também os colocou diretamente no caminho do destino de Roma. Sua língua, o faliscano, é o verdadeiro tesouro arqueológico. Embora não existam grandes livros ou poemas escritos nela, suas palavras sobrevivem em inscrições curtas gravadas em vasos e túmulos. Essas poucas linhas são, na verdade, uma das provas mais importantes de uma relação de parentesco única com o latim. Como veremos, o faliscano não é a mãe do latim. Melhor defini-la como sua língua irmã. E é exatamente por isso que ele é tão valioso. Ele nos mostra como era o latim em seus estágios mais antigos e primitivos. Neste documentário, vamos embarcar em uma jornada para descobrir a fascinante história desse povo e de sua língua. Primeiro, vamos conhecer quem eram os faliscos, suas origens, cultura e a dramática história de sua resistência contra Roma. Em seguida, vamos mergulhar na língua falisca e entender a sua importância crucial para a linguística histórica. E por fim, vamos analisar as diferenças e semelhanças entre o faliscano e o latim, revelando por que uma língua pequena e esquecida nos ajuda a entender a fundação de todo o mundo ocidental. Prepare-se para um mergulho profundo no passado, onde as palavras gravadas em argila nos contam uma história que os grandes livros de história não conseguiram.
Os faliscos eram um povo antigo da Península Itálica, que habitava uma área chamada pelos romanos de Ager Faliscus, situado na Etrúria meridional. Este território ficava entre os montes Cimini e o rio Tibre, ao norte de Roma, e era contíguo ao dos latinos, dos sabinos, dos etruscos e dos umbros. A principal cidade e capital dos faliscos era Falerii Veteres, que hoje corresponde à moderna Civita Castellana e na província de Viterbo, sempre na região do Lácio. O mito falisco, como relatado por Ovidio, atribui a fundação de Falerii a Aleso, um companheiro de armas de Agamenon, o comandante supremo dos exércitos gregos na Guerra de Troia, e que fugiu de Argos, no Peloponeso, parte sul da Grécia, para a Itália. Essa lenda reflete a busca por uma origem ilustre e a proximidade com o mundo grego. Mas, na realidade, a arqueologia nos mostra que as origens dos faliscos são bem mais complexas. O povo estava ligado aos latino-faliscos, que chegaram à Itália durante a Idade do Bronze, por volta do século XIII a.C., vindos da Europa Central. Ao se instalarem na costa tirrena, eles se misturaram com as populações neolíticas mais antigas e trouxeram consigo a prática da cremação e o conhecimento metalúrgico. Os achados em Falerii Veteres e nas ruínas do pequeno vilarejo de Narse, localizado a mais ou menos 5 quilômetros ao sul da capital falisca, mostram vestígios da cultura proto-villanoviana e, mais tarde, uma forte influência etrusca visível na cerâmica e na arquitetura de túmulos. Abrindo um parênteses, para quem não se lembra, a cultura villanoviana foi um povo itálico do início da Idade do Ferro, entre o ano 1000 e o 750 a.C. Essa cultura foi considerada a antecessora direta da civilização etrusca. Dando sequência no assunto, os faliscos também tinham laços comerciais com as colônias gregas da Campânia, o que explica a presença de artefatos gregos em seus sítios arqueológicos. E essa identidade cultural híbrida entre o etrusco, o latino e o grego é uma das características mais fascinantes desse povo. A história falisca é marcada por uma longa e infrutífera resistência contra a expansão de Roma. Ao longo dos séculos 5 e 4 a.C., eles frequentemente se aliaram a outros povos, como os Veientes de Veio e os Capenates de Capena, para lutar contra o poder romano. Eles participavam dos concílios federais dos etruscos no Fanum Voltumne. O Fanum Voltumne era o santuário federal etrusco
descrito in fontes antigas, mas con identidade incerta, era dedicato ao deus Voltumna, provavelmente um aspecto do deus Tinia, que era equivalente ao deus romano Júpiter ou ao deus grego Zeus. Essa participação falisca a eventos etruscos de altíssimo nível religioso demonstra a forte aliança e afinidade com esse povo. Mas a derrota de Velhos em 396 a.C. pelos romanos foi um ponto de virada, culminando na ocupação de Falerii em 394 a.C. Foi nesse contexto que ocorreu o lendário episódio do general romano Marco Furio Camillo e o mestre escola de Falerii. O mestre, in um ato de traição, entregou seus alunos a Camillo como reféns. O general romano, no entanto, chocado com a desonra, libertou os meninos e os enviou de volta com chicotes para castigar o traidor. Impressionados com a nobreza de Camillo, os faliscos se renderam. Veremos essa história com maiores detalhes em um vídeo específico futuro. Apesar da aliança que se seguiu, os faliscos se rebelaram novamente durante a Primeira Guerra Púnica. A vingança de Roma foi brutal e definitiva. Em 241 a.C., após a derrota, sua capital, Falerii Veteres, foi completamente destruída e os sobreviventes foram obrigados a se mudar para um novo local, menos defensável, onde fundaram Falerii Novi. Com isso, o povo falisco foi formalmente subjugado e, ao longo do tempo, sua língua e cultura foram gradualmente assimiladas pela dominante cultura romana. A partir desse momento, a história dos faliscos se funde à de Roma. Para celebrar a vitória, os romanos ergueram no Monte Celio um templo a Minerva Capta, onde colocaram uma estátua da deusa retirada da cidade conquistada. A palavra capta significava justamente capturada ou cativada. O faliscano não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma valiosa língua itálica extinta. Pertencente ao ramo latino-falisco da família indo-europeia, era uma língua irmã do latim, o que explica suas muitas semelhanças. O que sabemos sobre ela vem de aproximadamente 300 a 500 inscrições curtas, datadas entre os séculos 7 e 2 a.C., encontradas principalmente em vasos, espelhos e túmulos. Essas inscrições representam os períodos paleofalisco, médio-falisco e neofalisco, cada um com suas próprias características evolutivas. A escrita falisca usava um alfabeto derivado do etrusco, que,
por sua vez, tinha origem em um alfabeto grego trazido para a Itália meridional. O alfabeto falisco é notável por sua letra F, que tinha uma forma peculiar, parecendo uma flecha apontando para cima. As inscrições são, em sua maioria, de natureza privada, como nomes de proprietários de objetos, dedicatórias a deuses ou epitáfios. A inscrição mais famosa é a de uma taça que diz: Foiet vino pipafo, cra carefo, que significa: hoje beberei vinho, amanhã não o terei. Esta frase, por si só, revela características fonéticas e gramaticais cruciais do faliscano. O fato de a escrita poder ser tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, em linhas horizontais, demonstra a flexibilidade de sua adaptação a partir do modelo etrusco. Embora falada por um pequeno povo e com poucas evidências diretas, a língua falisca tem uma importância imensa para os linguistas. A grande afinidade com o latim, demonstrada por características gramaticais como a desinência de futuro FO e o genitivo in ósseo, faz com que ela não seja apenas um dialeto, um dos muitos, mas sim um testemunho valioso da evolução das línguas itálicas. O faliscano funciona como uma testemunha, o espelho que nos permite ver o estado da língua indo-europeia na Península Itálica antes da ascensão definitiva do latim. As características que o faliscano compartilha com o latim, mas que são diferentes do grupo sabélico, como a população osco-úmbrio, reforçam a teoria de que o tronco itálico se dividiu em dois ramos principais, o latino falisco e justamente o osco-úmbrio. Isso refutou a antiga hipótese de que todas as línguas itálicas formavam uma única família monolítica. Estudar o faliscano nos permite, assim, entender o processo de reconstrução do proto-itálico, a língua ancestral de onde o faliscano e o latim se originaram. Em essência, o faliscano é a chave para desvendar a história e a evolução da língua que viria a dominar o mundo ocidental, e sua existência confirmou que o panorama linguístico da Itália antiga era mais complexo e fascinante do que se pensava. É comum encontrar a ideia de que o faliscano seria a língua mãe do latim.
Mas isso não é preciso do ponto de vista da linguística histórica. O latim e o faliscano são, na verdade, línguas irmãs que evoluíram em paralelo a partir de uma mesma matriz indo-europeia comum. Pense na relação entre o faliscano e o latim como a relação entre o português e o espanhol. Ambas são línguas românicas que descendem do latim, mas não são a mãe uma da outra. Da mesma forma, o latim e o faliscano são dois ramos que se separaram de um ancestral comum, o proto-itálico. Essa classificação é crucial para entendermos a história linguística da Itália antiga. A existência de uma língua tão intimamente relacionada ao latim nos permite traçar o que era compartilhado por ambos no início da sua história. Características como o acusativo em D dos pronomes pessoais e a extensão de certas desinências de plural para os nomes são provas sólidas de que essas línguas se originaram de um mesmo tronco, distinguindo-as claramente do outro grande grupo itálico, o osco-úmbrio. Essa proximidade faz do faliscano um fóssil linguístico que ilumina o passado do latim de uma maneira que nenhuma outra língua consegue. Apesar da grande proximidade, o faliscano tinha peculiaridades que o tornavam único. Vejamos algumas das principais diferenças que o separavam do latim e que são a chave para a linguística histórica. O som do F é talvez a diferença mais notável. No latim, as consoantes aspiradas indo-europeias originais, como BH e DH, se transformaram em B, como em bibo, beber, e D ou H, como em médios ou hostis, inimigo. Já no faliscano, esse mesmo som se manteve como F. É por isso que temos Fostia no faliscano in oposição ao latim hostis. Outra diferença é o F intervocálico do faliscano, como il loifer, que significa livre e que no latim se tornou B, liber. Depois temos a terminação do futuro, a famosa inscrição foglia de vino pipafo, carefo, é o exemplo perfeito. O faliscano usava a terminação FO para o futuro na primeira pessoa do singular, uma característica que não sobreviveu no latim, que usava a terminação BO, carebo, ou seja, estarei privado do vinho. Essa distinção é um dos principais marcadores que os linguistas usam para separar o faliscano e o latim. Em certas posições, o faliscano mostrava uma tendência a eliminar o som de S no final das palavras, algo que não aconteceu no latim. O faliscano cra, que significa amanhã, é um exemplo direto. No latim tem o S final, ou seja, cras. O faliscano preservava terminações de casos ligeiramente diferentes do latim arcaico.
Quando o latim e o faliscano começaram a crescer, eles se desenvolveram de forma um pouco diferente. Uma dessas diferenças notáveis estava no jeito de dizer de alguém. No latim antigo, o final das palavras para de algo, de alguém, se tornou com a letra I. Por exemplo, do Senhor era Domini. Já no faliscano, o jeito de dizer a mesma coisa era diferente. As palavras terminavam em osio. Por exemplo, se Senhor fosse Dominus em faliscano, do Senhor seria algo como dominócio. O mais legal é que esse final ósseo é muito parecido com a forma de dizer a mesma coisa em uma língua muito, mas muito antiga, o sânscrito. Isso é uma prova forte do que as línguas italiana, indiana e outras vieram do mesmo tronco original. Essas distinções, embora sutis, são provas concretas de que, apesar de terem se originado da mesma fonte, o faliscano e o latim seguiram caminhos evolutivos distintos, tornando cada um uma língua fascinante por si só. O faliscano é como uma cápsula do tempo que nos mostra um jeito de falar do passado, que o latim, por ser mais usado, perdeu ou simplificou. A rica documentação que nos resta do faliscano é, portanto, uma janela inestimável para o passado do latim e para a complexa tapeçaria linguística da Itália antiga. Meus queridos apaixonados e entusiastas da história, chegamos ao final dessa nossa imersão no fascinante, ainda que pouco conhecido, mundo da língua falisca. Se você me acompanhou até aqui, do fundo do meu coração, muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção em percorrer este caminho comigo. Reconheço que nos aventuramos por um território talvez menos badalado do que os grandes feitos de Roma ou os mistérios da Etrúria. Desvendar os segredos de uma língua extinta, com fragmentos e inscrições como nossos únicos guias, pode parecer, em alguns momentos, uma jornada mais árida e intrincada. Mas espero, sinceramente, que juntos tenhamos conseguido vislumbrar a beleza e a importância desse pedaço da nossa história linguística. A língua falisca, com suas peculiaridades e sua relação íntima com o latim, nos oferece uma perspectiva única sobre as origens do mundo que conhecemos. Se esta exploração despertou em você uma nova curiosidade, se fez você refletir sobre as complexas teias que ligam as línguas e os povos antigos, então nossa missão foi cumprida. Seja você um aficionado pela história, um curioso pela linguística ou simplesmente alguém em busca de novas descobertas, sua presença
aqui foi fundamental. Espero que este vídeo tenha plantado uma semente de interesse e que, quem sabe, você se sinta inspirado a explorar ainda mais os mistérios da língua falisca e de outras línguas antigas que moldaram o nosso presente. Para terminar, apenas queria dizer que, logicamente, il nostro canal non poderá faltar também um vídeo documentário dedicado à língua latina. Futuramente, no menor tempo possível, estará aqui à disposição. Uma vez mais, o meu sincero obrigado pela sua companhia nesta exploração da língua falisca e agradeço novamente a Felipe. Até a próxima jornada histórica.